Bom dia, amigos. Passando por aqui ligeiramente para mais uma breve reflexão. Hoje eu nem planejei gravar nenhuma reflexão. Aí saí para andar e mal comecei a caminhar, comecei a pensar em uma série de coisas do passado, das mulheres, como as coisas mudaram em relação às mulheres, daquela época mais machista do que é hoje, no passado, bem mais machista. E cheguei em Maria, em Jesus, comecei a pensar algumas coisas e aí me deu vontade de gravar uma breve reflexão falando sobre isso. A influência de uma mãe sobre um filho. A influência das mães sobre os filhos. A partir da influência de Maria, mãe de Jesus, sobre ele. E eu quero usar, para falar disso ligeiramente, as bodas de Caná. Um casamento, as bodas eram um casamento, em que Maria foi convidada, deviam ser, com certeza, amigos, os pais talvez da noiva ou do noivo, não sei, muito amigos, muito queridos de Maria. E pelo texto que há nos evangelhos, vocês podem ver isso claramente, que Maria era muito amiga da família, de um modo geral, né? Jesus também, logicamente, devia conhecer a família, né? Porque Jesus, ali até os 30 anos, ainda morava, acredita-se que morava ainda com a mãe. Ele não casou, então ele morava, provavelmente, com sua mãe. Então eles foram para aquele casamento em Caná, e quando estavam no meio do casamento, todo mundo se divertindo, os garçons lá, né, os serviçais servindo vinho, todo mundo bebendo, aí o vinho acabou, né? Mas os convidados não tinham percebido nada. Mas a mulher, a dona da casa, chegou para Maria, que devia ser sua amiga, muito próxima, íntima. Ela chegou para Maria, desesperada, chamou Maria assim num canto afastado e desesperada disse: Maria, minha amiga, o vinho acabou. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Não tinha um Walmart, um supermercado, um Hiper Ideal, um bom preço. Não tinha nenhum supermercado próximo, né, para ir comprar o vinho, a delicatessen, né, a vinicultura. Não tinha como ir comprar um vinho ali às pressas. Um vinho que eu digo uma quantidade grande, claro, a casa cheia de gente. Quantas pessoas deviam ter? Talvez 100 ou mais pessoas. E o vinho acabou, e agora como é que resolve? Aquela mulher, a dona da casa, não fazia ideia de que Jesus, filho de Maria, tinha algum tipo de poder. Só quem sabia era a mãe. Só Maria sabia. Porque Jesus até então não tinha feito nenhum fenômeno, não produzido nenhum fenômeno, nenhum chamado milagre ainda, né? Os evangelhos contam que o primeiro milagre produzido por Jesus foi exatamente na boda de Caná. Foi nesse casamento, a transformação da água em vinho. Maria, conduída, compaixão daquela amiga, tinha compaixão de todo mundo, mas uma amiga especial, claro que ainda é maior, né? Ela capta, ela absorve aquele desespero, aquela ansiedade, aquele medo da vergonha, né, de acabar o vinho no meio da festa. Ela captou aquilo, ela sentiu nela a dor da amiga. E aí ela chama Jesus, depois, um canto, e diz: meu filho, com aquela voz amorosa que ela devia ter, com o filho, claro, né, mesmo com 30 anos de idade: meu filho, o vinho acabou. Simplesmente assim: meu filho, o vinho acabou. Aí, segundo consta dos evangelhos, Jesus teria dito: mulher, ele chama de mulher, não chama de mãe. Interessante, né? Mulher. Aí, como é que ele chamava a mãe? De mulher, de mãe? Né? Vai saber, né? Mas nos evangelhos consta que ele disse: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Né? O que eu tenho a ver com isso? É mais ou menos, colocando uma palavra, numa forma de falar hoje moderna, mais ou menos isso. Mãe ou mulher, né? Mãe, o que eu tenho a ver com isso? Não, ou seja, Jesus não era comerciante de vinho, não tinha vinho guardado lá fora, nem um lugar que pudesse comprar vinho, nem dinheiro tinha, né, para comprar grande quantidade de vinho. Aí o que Jesus podia fazer?
Mas Maria sabia, ela sabia que Jesus tinha um grande poder. Ela já devia ter presenciado, já devia ter visto coisas que Jesus fez dentro de casa, né? Ali em segredo, ninguém mais sabia, só a mãe sabia. A mãe criou ele desde bebê, desde o nascimento, desde o parto, conhecia bem o filho, né? Imagina uma mãe viver 30 anos com o filho desde o nascimento, não conhecer cada faceta da personalidade, do pensamento do filho. Conhece muito bem. Quem mais conhece é a mãe, né? Então, Jesus fala: mãe, ou mulher, o que eu tenho a ver com isso? Mas deve ter falado, claro, rindo, suave, não de forma grosseira com a sua mãe, de jeito nenhum. Jesus adorava, amava a mãe dele, né? Mas aí é a questão da influência da mãe sobre o filho, né? A influência de Maria sobre Jesus, tão grande, que só em ela ter passado para Jesus a aflição da amiga, que passou a ser a aflição dela, e o filho viu, acabou. Jesus viu no rosto da mãe aquela aflição que ela captou da amiga. Aí Jesus... mas aí ele ainda diz assim: mãe, ainda não é chegada a minha hora. Quando ela fala: filho, o vinho acabou, ele diz: mãe, ainda não é chegada a minha hora. A hora de quê? Não era hora de morrer, que ele não morreu com 30 anos. Não era hora de morrer, não é chegada a minha hora. A hora de quê? Hora de se apresentar como Messias. Como Messias esperado pelos judeus há séculos. Depois ele fez isso, né? Ele se apresentou, ele se assumiu como Messias, mas ali na boda de Caná ainda não. Ninguém sabia, ele não tinha dito a ninguém que ele era o Messias previsto por Isaías, por Miqueias e tal. Não. Então a minha hora ainda não é chegada. Mas Maria deve ter feito aquela carinha de mãe: não, meu filhinho, por favor, ajude. E Jesus não pôde deixar, mesmo não tendo chegado a hora, mesmo estando fora dos planos dele. O que ele fez? Aí disse: chame o mestre de cerimônia, né? Quem estava organizando ali a festa, tipo um buffet, né? Aí chamou, disse: olha, mande pegar lá, tem uns vasos grandes, né? De água, as talhas, mande pegar os vasos e encher de água. Aí o mestre, sem saber para quê, encheu aquilo tudo de água. Aí depois disse: agora leve esses vasos de água para lá o cara que servia o vinho. Aí tem uns nomezinhos do evangelho, né? É um nome esquisito. Aí leve lá para o gerente, o cara que está servindo vinho e tal, o chefe dos garçons, alguma coisa assim, né? Mas tem outro nome. E aí levaram para ele provar. Aí quando chegou lá, aquele chefe dos garçons, que estava, né, no serviço de bar, para servir o vinho, ele vai e prova. Que vinho maravilhoso! Que vinho maravilhoso, né? Normalmente as pessoas usam o pior vinho, não, o melhor vinho, né? Guarda o melhor vinho para o final, usa o vinho ruim quando as pessoas já estão meio embriagadas. Não, é o contrário. É o contrário. Dá o melhor vinho no início, quando as pessoas já estão bêbadas, dá um vinho inferior e as pessoas não sentem, não percebem. É isso, né? Me confundi um pouquinho, desculpe, né? E aí, aquele vinho estava maravilhoso. Jesus não chegou, não tocou na água daqueles vasos, uma quantidade lá de vasos, não lembro quantos. Jesus não tocou na água, só a distância, né? Mas transformou a água em vinho. É o primeiro chamado milagre que está lá na Bíblia, né? Transformou a água em vinho. Mas é a questão da influência, né? Ele quebrou uma regra dele de não estar fazendo ainda nada, nenhum milagre, produzindo nenhum fenômeno. Ninguém sabia que ele tinha esses poderes, né? Só sua mãe. Mas em atenção à mãe, ao cuidado da mãe, a influência que a mãe tinha sobre ele, né? Diz: meu filho, o vinho acabou. Mulher, o que eu tenho a ver com isso, mãe? Ordenou tudo e transformou a água em vinho para agradar a mãe, para resolver o problema também dos donos da casa, que ele também ficou aí conduído, claro, apesar dele ter dito: mas o que eu tenho a ver com isso? Talvez até brincando,
mas ele resolveu o problema e todo mundo se alegrou e teve um final feliz, com bastante vinho e de ótima qualidade. Por isso é que muita gente que venera Maria diz assim: peça a mãe que o filho atende. Não tem isso? Peça a mãe que o filho atende. Por causa dessa passagem lá dos evangelhos, que é da boda de Caná, né? Então, uma boa mãe que criou seus filhos com amor, com cuidado, como a minha mãe, o que pedir, se fosse eu no lugar de Jesus, minha mãe chegasse para mim: meu filho, se eu tivesse o poder que Jesus tinha, eu também atenderia o pedido da minha mãe. Então, Maria era uma mulher fantástica, maravilhosa, que tinha uma grande influência do filho, porque foi ela quem criou Jesus desde bebezinho, né? É essa a reflexão de hoje. Eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou muito longo. Até a próxima reflexão, hoje não tão breve. Um ótimo dia para vocês e um forte abraço.